Olá, tudo bem? Professor Hamilton Quintela aqui do TCC Sem Drama. Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre referencial teórico. Como é que você não vai errar mais no seu referencial teórico? Como fazer o seu referencial teórico do jeito certo? Como pesquisar e desenvolver o seu referencial teórico do jeito certo? Vou te dar dicas muito poderosas aqui que já foram utilizadas pelos meus mais de 47 mil alunos aprovados que passaram pelo meu treinamento online pelo TCC Sem Drama. Certamente onde você estiver assistindo a este vídeo tem um link aí para você dar uma olhada no treinamento. Mas vamos ao conteúdo que é o que interessa. Eu sempre pergunto nos vídeos se está tudo bem e, obviamente, se você está aí às voltas com o seu TCC construindo o seu referencial teórico, talvez não esteja tudo bem. Talvez você esteja se sentindo perdido, talvez você esteja se sentindo desamparado pelo seu orientador, sem saber muito bem o que fazer. Talvez você não saiba nem como pesquisar o seu referencial, ou talvez você tenha pesquisado referencial antes da hora, porque muitos orientadores sugerem fazer isso. Antes que você tenha uma estrutura básica, antes que você tenha um tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral, os orientadores já mandam logo você pesquisar referencial teórico. Aí você encontra um monte de conteúdo e não sabe o que fazer com aquilo. Péssima ideia. Então escuta o que eu tô te falando. Primeiro, monta a sua estrutura básica, tenha o seu problema de pesquisa, objetivos, e aí sim. Aliás, os meus alunos só pesquisam referencial teórico depois que eles montam os roteiros dos seus capítulos e sessões. Mas essas são técnicas do meu treinamento. Agora vamos falar sobre referencial teórico aqui. É o seguinte, como é que você não vai errar mais na pesquisa do seu referencial teórico? A primeira coisa que você precisa entender é que pesquisar referencial teórico com palavra isolada é uma tremenda roubada. Porque você encontra conteúdos que podem ter associação com o seu tema ou conteúdos que não tem nada a ver com o seu tema. Digamos que eu estou investigando remuneração variável, mas eu estou investigando a remuneração variável para saber qual é o impacto dela na motivação dos colaboradores. Se eu coloco só remuneração variável nas minhas pesquisas, eu encontro um monte de coisa que não tem nada a ver com o que eu quero discutir. Digamos que eu esteja pesquisando o marketing digital, ou melhor, links patrocinados para gerar engajamento. Link patrocinado e engajamento. Se eu simplesmente coloco links patrocinados na minha pesquisa de referencial, e aí eu tô falando das bases de pesquisa, tá? Google Acadêmico, Cielo, CAPES. Se eu coloco isso nas bases, eu vou ter um monte de retorno que vai ter a ver com o meu tema e um monte de retorno que não tem a ver com a minha discussão. Então qual que é o primeiro passo para você não errar mais e para você acertar na pesquisa do seu referencial teórico? Nada de pesquisar palavras soltas. Combine palavras-chave. Nos dois exemplos que eu te falei aqui, por exemplo, remuneração variável mais, sinalzinho de mais mesmo, motivação. Remuneração variável mais motivação mais colaboradores. Links patrocinados mais engajamento. Marketing digital mais engajamento mais links patrocinados mais engajamento mais consumidores. Enfim, você pode fazer diferentes combinações, mas sempre combine palavras-chave. Isso é muito importante para você começar a sua pesquisa do jeito certo e encontrar conteúdos que estarão associados à sua discussão, aquilo que você quer construir. E aí você pode usar as bases de pesquisa, né, mais convencionais. Aliás, pode começar pelo Google Acadêmico. Talvez o seu orientador te diga que isso está errado, talvez a sua instituição te diga que isso está errado. Errados estão eles. Porque o Google Acadêmico ele já faz um filtro em outras plataformas de pesquisa. As queridinhas dos orientadores, dos professores, dos coordenadores, essas plataformas onde eles dizem que você pode pesquisar, pois é, o Google vai lá nessas plataformas e traz o que tem de mais relevante lá para te mostrar. Então é falta de conhecimento desses professores te dizendo que você não pode começar pelo Google Acadêmico, mas sempre combine palavras-chave. Segundo ponto, faça um filtro de pesquisa. O que é um filtro de pesquisa? Depois que você coloca lá as primeiras combinações de palavra-chave, escolha de 3 a 5 artigos que tratam do seu tema. Artigos científicos, dê preferência para artigos. Por que artigos? Porque eles são mais direcionados, mais dinâmicos, e os artigos geralmente já fazem uma revisão de conteúdos. Os próprios artigos já são um filtro de pesquisa de referencial, porque quem escreveu o artigo pesquisou o referencial antes de você para aquele tema que você está discutindo. Olha aí, alguém já começou o trabalho para você. Então o que você vai fazer? Faz um primeiro filtro, coloca as palavras-chave, faz um primeiro filtro, separa ali 3 a 5 artigos que realmente tem a ver com o seu tema. Salva esses artigos. E aí você vai pro pulo do gato. Agora é que são elas. Porque ao invés de sair aleatoriamente pesquisando autores ou perguntando para alguém quem é o autor mais importante para esse assunto, quem sabe mais disso, quem é galera? Não, você vai pegar os artigos que você filtrou, vai nas referências desses artigos e vai buscar ali os autores mais relevantes. Quem são os autores mais relevantes? Aqueles que aparecem mais de uma vez. Depois você vai pegar esses autores que foram mencionados mais de uma vez nos artigos que você pesquisou e vai fazer uma nova pesquisa, e aí pode ser no Google Acadêmico, pode até ser no Google geral. Vai fazer uma nova pesquisa com os nomes desses autores e as obras desses autores. Tá? Uma nova pesquisa com esse referencial já filtrado. E aí, você vai encontrar ou as obras originais ou vai encontrar mais materiais de pessoas
que leram e estudaram esses autores. E você pode trabalhar com essas pessoas. Ah, Milton, mas o meu professor, ele vai me perguntar se eu li o original. Diz para ele que leu. Vou te falar uma coisa, professor, orientador não é fiscal de leitura. O cara não vai lá na sua casa saber se você tem o livro, se você acessou o livro ou não. Se ele fizer isso, inclusive, o ônus da prova é dele. Então para com esse medo absurdo, você pode simplificar sua produção usando técnicas. Se você quer ler o Quintela original, por exemplo, estou usando aqui meu sobrenome como autoria, você quer ler o Quintela original, ok, é um direito que você tem, mas de repente é difícil encontrar, ou é muito volume de conteúdo que eu escrevi. Mas aí tem outras pessoas que escreveram a respeito daquilo que eu disse. Pode buscar as ideias com essas outras pessoas e referenciar como se você tivesse lido o Quintela. Lembrando sempre de usar citação indireta. Essa é uma técnica que se o seu professor te perguntar se alguém te ensinou e você falar, ah, foi o Hamilton do TCC Sem Drama, eu vou falar, mentira, nunca falei isso não. Mas eu uso essa técnica, tenho milhares de alunos que usaram e foram aprovados, produzindo seus trabalhos de maneira muito mais simples e rápida, porque não há sempre a necessidade de acessar o autor original, por mais que seu professor fique te repetindo isso. Na dinâmica de vida que a gente tem hoje, com a nossa rotina de trabalho, estudo, demandas familiares, não dá. A gente tem que buscar alguns atalhos, sem comprometer a qualidade do que a gente está fazendo. Buscar atalhos válidos. E aí, falando em atalhos válidos, vamos lá. Hamilton, e inteligência artificial na pesquisa de referencial teórico? Qualquer inteligência artificial que você utilizar vai ser menos simples de filtrar as respostas do que esse método de 4 passos que eu acabei de te falar. Combina palavras-chave, faz um primeiro filtro de pesquisa, busca os autores mais relevantes, pesquisa esses autores novamente. E você já vai ter um número de retorno reduzido. Ah, Milton, mas eu fiz uma pesquisa lá na Cielo e retornou não sei quantos mil artigos a respeito daquele tema. Já pesquisou errado, muito provavelmente não combinou palavra-chave. Ah, mas digamos que voltaram 50 retornos, 100 retornos. O que não tiver na primeira página já não é útil. Então por que você vai ficar pegando esse conteúdo, jogando uma inteligência artificial para filtrar, saber quem é o mais importante? Se você pode simplesmente ir na primeira página, você fazer o filtro, pegar ali de 3 a 5 artigos e depois verificar os autores que se repetem, num volume de conteúdo muito menor. O método é muito mais prático do que a inteligência artificial, que vai cometer erros, vai associar autores a obras que eles não escreveram, vai relacionar conceito como se fosse nome de obras, né, de produções científicas. As inteligências artificiais cometem esses erros e você não resolve esses erros com comandinho estratégico, prompt estratégico. Esses erros são sistêmicos. E eu tô falando de qualquer inteligência artificial, não tô falando só do ChatGPT, não. Existem inteligências artificiais que dizem foram criadas para pesquisa de referencial, cometem os mesmos erros. Então o método é muito mais prático do que o uso da inteligência artificial nesse caso. Hamilton, e na leitura desse conteúdo, seja o conteúdo do autor original ou daqueles caras que já estudaram o autor original, eu já vou filtrar essas ideias, portanto vou ler muito menos, produzir muito mais e vou mencionar o autor original. Se te disserem que fui eu que falei isso, eu digo que não foi não. Mas vamos lá, pode usar sim, tem problema. Os meus alunos dá certo. Esse caso, para ler e produzir o meu conteúdo, eu posso usar inteligência artificial? Pode e deve. Inclusive eu recomendo Chat PDF, porque você já consegue ali ter um resumo do que você tem naquele artigo, você consegue, colocando algumas palavrinhas-chave ali dentro da plataforma, você já consegue ter os retornos. Por exemplo, eu quero saber nesse trabalho aqui onde foi mencionado o autor tal. Eu quero saber nesse trabalho aqui onde está a expressão remuneração variável. E aí o Chat PDF já filtra para você tudo que tem naquele trabalho que realmente vai ser relevante. Você não precisa nem acessar o autor original, você precisa nem sequer ler o artigo inteiro. Você vai ler as partes que te interessam. Ah, Milton, isso é antiético. Não é não. Isso é uma maneira de acelerar e simplificar a base de referencial teórico para você sustentar as suas argumentações no seu desenvolvimento. Não cabe mais usar só o método tradicional diante de todas as demandas que a gente enfrenta hoje. Então, seja esperto. E seja, inclusive, mais inteligente do que a inteligência artificial. É isso aí, um grande abraço. Se você gostou dessas dicas, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa lá o danado do sininho lá que tem que ativar. E principalmente, acessa aí, vai ter em algum lugar aí o link, geralmente é na descrição do vídeo, vai ter aí em algum lugar o link para você conhecer o TCC Sem Drama. E aí essas técnicas que eu te falei aqui, que já são poderosíssimas, fazem muita diferença, você vai ver que isso é a pontinha do iceberg. Lá no treinamento, com todas as outras técnicas e principalmente com a minha orientação, mentoria personalizada, não é suporte para dúvidas como outras pessoas ficam anunciando aí como se fosse mentoria. Não, não é suporte para dúvida, é mentoria, orientação personalizada. Você vai ver que o que eu te mostro aqui é a pontinha do iceberg, já faz uma grande diferença, mas lá no treinamento a realidade é outra. E eu te espero aqui do lado dos aprovados.